Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Elizabeth, professora de Geografia de vocês, e essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre, tá? Nossa primeira aula remota do segundo bimestre, ou aula à distância, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas, pra gente tentar ficar mais fácil a explicação do que é para vocês fazerem, tá bom? Mas eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida sobre qualquer conteúdo ou sobre qualquer questão, vocês podem perguntar, tá bom? No WhatsApp, no privado, que eu estarei respondendo para vocês, tá ok? Nós vamos dar continuidade com o conteúdo do primeiro bimestre. No primeiro bimestre, a gente estava vendo as regiões brasileiras, né? Brasil. Hoje a gente vai continuar falando sobre o Brasil também, só que a gente vai ver hoje a população inserida no Brasil. Como que está a densidade demográfica do Brasil? Como que essa população está distribuída no território brasileiro? Qual o avanço do crescimento da população? Como que isso vem acontecendo? Tá bom? Na APC, no atividade que tá no grupo, vocês vão ver que eu coloquei atividade 1, atividade 2, tudo bem explicadinho. Tentei fazer de uma forma explicadinha. Eu achei explicadinho, às vezes vocês podem confundir alguma coisa, mas aí eu tô aqui para tirar as dúvidas. O que é para vocês fazer, tá bom? Tá lá, atividade 1. Anote no caderno a data e o conteúdo da aula de hoje. Qual é o conteúdo da aula de hoje? Quando vocês estão lendo essa atividade, tem um cabeçalho lá que todos os professores têm que fazer. Lá em cima tá escrito conteúdo, né? Igual aqui, ó, aspectos demográficos e sociais. Nós vamos começar aqui, tá bom? Nós vamos chegar aqui. Aí eu coloquei lá, atividade 2. Assista ao vídeo explicativo do conteúdo. Esse vídeo aqui, tá bom? Esse vídeo da professora que eu tô explicando pra vocês. Esse é o vídeo explicativo, tá bom? Para ficar mais fácil pra vocês fazer as atividades. Atividade 3. Faça uma leitura do texto da página 66. Vamos lá. Página 66 é esse. O texto, na realidade, gente, são 2 parágrafos. Vocês vão ler, só ler. Eu quero que vocês leiam com calma e tentem entender o que tá escrito, tá bom? O que esses 2 textos tá falando? Esses 2 textos tá falando sobre o crescimento da população brasileira e que o país é um país muito populoso. Lembra no primeiro bimestre que a gente vimos que o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo? Então, quer dizer, o número da população no Brasil é bem grande. Então, só que a população não tá toda num lugar, ela tá distribuída. Então, a população brasileira era distribuída de forma irregular. Então, ela tá distribuída em todo o território. Como nós vimos também no primeiro bimestre, que a população, o Brasil, ele é muito extenso territorialmente, não é? Tem áreas com número maior de pessoas e tem áreas com número bem pequeno de pessoas, não é? Com grandes extensões territoriais vazias praticamente. Então, como que eles têm, é calculado a densidade demográfica de um país, eles calculam o número de habitantes de um país, e aí aqui no texto ele está explicando isto, essa irregularidade, essa forma da população brasileira estar distribuída de um lugar para o outro. O texto está falando sobre isso, tá bom? Vocês vão ler, vocês vão entender. Aí agora o próximo passo, depois da leitura da página 66. Eu quero que vocês observem um gráfico da página 66 que divide as 2 páginas, que é um gráfico que vai estar afirmando isso. Ele é um gráfico de projeção. Ele está fazendo uma projeção do aumento da população total do Brasil entre 2000 a 2030, tá bom? O que eu vou querer que vocês façam? Eu quero que vocês desenhem esse gráfico no caderno, tá bom? Do jeitinho que ele tá aqui. Eu quero que vocês observem bem os números dados, ó. Número de pessoas,
o ano, porque aqui embaixo tem 2000, 2003, 2006 e vai aumentando até 2030. Então, vocês vão fazer esse gráfico, né, no caderno de vocês. E, ó, tem 3 cores aqui pra gente diferenciar. Escolham 3 cores diferentes que diferenciem, porque tá o número total de habitantes, homens e mulheres. Para que quando vocês mandar a foto, dê pra ver a diferença total nesse gráfico. Faça um gráfico prestando atenção, que aí vai ter uma perguntinha do gráfico, tá? Que eu já fiz logo abaixo que eu coloquei para vocês desenhar, eu coloquei sobre o gráfico, responda. Observe atentamente os dados apresentados no gráfico. E aí eu quero que vocês respondam para mim. O que se pode constatar em relação ao número de homens e mulheres? Qual a diferença? O que vocês estão percebendo? Que o número de homem é maior, que o número de mulher é maior, ou que o número tá parecido, qual que tem aumentando mais, qual que tá caindo. Eu quero que vocês façam uma comparação. Vocês vão ver o crescimento, que é aquela linha, e vão escrever para mim. O que vocês perceberam? Qual a relação do número de homens com o número de mulheres na tabela? Tá bom? Só isso. Atividade 3. Leitura do texto da página 67. Agora nós vamos para outra página, que não é muito grande também, não. 67. Tem 3 parágrafos pequenininhos aqui. E tem um mapão do Brasil aqui embaixo. Eu quero que vocês só vão ler também isso aqui, tá bom? O que esse texto tá falando? Da densidade demográfica, mais uma vez. Sobre que o Brasil está dividido em 26 estados e mais o Distrito Federal, que toda essa população está distribuída de forma irregular, tá dando continuidade ao outro texto, tá bom? Fala dos municípios, fala que tem áreas que tem uma super população, uma densidade demográfica muito grande, e tem áreas que tem vazios demográficos, que é o que eu acabei de falar. Se vocês perceberem, ó, os vermelhinhos é onde tem um grande número de população. E onde tá mais branquinho é onde tem um número menor de população. Tá bom? O que eu vou querer que vocês vão observar. Olhando já dá pra perceber. Se onde tem vermelho é o número que tem maior número de população, vocês vão perceber claramente. O que eu vou querer primeiro, antes de vocês responderem uma outra pergunta? Eu coloquei ali, atividade 3, leitura do texto. Observe o mapa do Brasil representado na página. Escreva a sigla e na frente o nome do estado, seguindo o exemplo. Eu dei um exemplo. O que eu percebi no outro bimestre? Muitos alunos não sabem o nome do estado. Quando olha um mapa assim, com sigla, ele fala RN, SP, mas ele não sabe o nome. Então, eu quero que vocês coloquem a sigla e o nome do estado. Lembrando, são 26 estados mais o Distrito Federal. Tá bom? Quem não souber o nome, pesquisa no livro, em outro lugar, e escreve, tá? Porque na atividade de baixo, na próxima, eu perguntei assim. Eu quero que vocês respondam para mim ainda sobre esse mapinha. Eu quero que vocês, atividade 4, observe o mapa da página 67 e escreva para mim o nome de 3 estados com grande densidade, ou seja, um grande número de habitantes. E 3 estados com uma baixa densidade, ou seja, com um número menor de habitantes, tá bom? Eu quero o nome do estado, eu não quero que vocês coloquem lá AC, MP, SP, tá bom? Eu quero o nome do estado. CSP, São Paulo. CAC é Acre, tá bom? Vamos falar em nome do estado pra vocês se familiarizar com os estados brasileiros, tá bom? Agora, aí tem lá, essa foi a atividade 4. Atividade 5, a gente vai virar a página e vai para a próxima página, que é 68. A página 68 tá falando natalidade e mortalidade. Tá explicando o que é taxa de natalidade e taxa de mortalidade.
Para se crescer, a população cresce muito, mas no Brasil houve uma época, lembra que antigamente se tinha muita criança? A taxa de natalidade era muito grande. Tinha pessoas, mulheres que tinham 10, 15 filhos, né? Hoje já não é mais assim. Diminuiu muito essa taxa de natalidade, né? E aí, no texto está explicando, né? Essa taxa o que é a taxa de natalidade. E nós temos a taxa de mortalidade, que é as pessoas que morrem, né? Quer dizer, toda vez que nasce, todo dia tá nascendo um monte e morrendo um monte. Agora a gente tá percebendo um número muito grande de pessoas morrendo por causa dessa epidemia. Mas sempre morre muita gente, sempre nasce muita criança. Então ali tá explicando o que é a taxa de natalidade e mortalidade. Aí eu quero que vocês escrevam para mim na atividade 5. O que é taxa de natalidade? O que quer dizer taxa de natalidade? O que quer dizer taxa de mortalidade? E a última atividade, da atividade 5 mesmo, eu coloquei. Nas últimas décadas, o crescimento da população sofreu uma queda. Explique essa afirmação. Lembra? Acabei de falar que antes nascia muito e agora nasce menos. O que começou a ter nas últimas décadas? Começou a ter campanhas, começaram a prevenir a população. É onde surge, por exemplo, o anticoncepcional, para as mulheres ter um cuidado a não ter muito filho, né? Surge camisinha para os homens se cuidarem. Há um trabalho dos que a gente chama de postinho, que é a saúde da família, das pessoas estarem cuidando das mulheres e tentando instruir a se cuidar, a se prevenir. E tudo isso, e a qualidade de vida, a população começou a trabalhar e vários fatores, no texto vai falar que por que a população, o crescimento da população deu uma queda, tipo uma queda. Tá bom? E a última pergunta é essa que eu falo. Por que nas últimas décadas houve essa queda desse crescimento da população? Aí vocês vão explicar. Pode explicar com as próprias palavras de vocês, mas na página 68 ele explica isso. Tá bom? Bom trabalho para vocês. Espero que vocês consigam realizar com muito sucesso. Assim que terminar, já manda para mim colocar o ok aqui no seu nome, tá bom? Lembrando que a nota de vocês depende da atividade. Beijo e